E aí pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é sobre Grécia, comunidades gentílicas, ok? Hoje a nossa aula do canal Viaja nessa História vai ser via PowerPoint, né? Nós tivemos alguns problemas aqui. Então, o que a gente tem que saber dessa parte, né? Vou colocar aqui, peraí, aqui ó. O que nós temos que saber? Bom, as comunidades gentílicas, então, fazem parte da Grécia. A segunda parte do nosso conteúdo. A primeira parte do nosso conteúdo foi sobre Grécia, a sociedade minoica e micênica, né? E agora nós vamos ver as comunidades gentílicas, ou seja, o momento pós-micênicos, tá? O que nós temos que saber? A invasão dos dórios, ela vai destruir a civilização micênica e ela vai iniciar o povoamento da parte da Península Balcânica, onde vai se estruturar futuramente as polis gregas mais conhecidas, como Atenas e Esparta, né? Então, os povos gregos são originários dessa invasão aos micênicos, ok? A escrita, depois da invasão dos dórios, vai desaparecer e todos os povos que vão migrar para essas regiões vão ser para essa região, né? Vão ser povos de origem indo-europeia. O que quer dizer povos de origem indo-europeia? Quer dizer que eles viviam, eram povos seminômades ou nômades, né? Que transitavam entre a Índia e a Europa. Bom, os jônios também vão ser um povo dessa região e também vão ser muito importantes, assim como os dórios. Aqui no próximo slide, nós vamos ver quais são os povos europeus que formaram os gregos das histórias, né? Aqueles gregos das polis que vão desenvolver as estratégias de batalha que os espartanos desenvolveram, que vão desenvolver a democracia que os atenienses desenvolveram, né? Então nós temos aí 4 grupos que formaram o povo grego da Península Balcânica, ó. Os dórios, aqui, né? Os jônios, os eólios e os aqueus. Os aqueus, é importante a gente dizer que eles são a população, o resquício da população micênica, tá? São os aqueus. Os dórios vão ser de origem indo-europeia, todos aqui são, né? E não vão conhecer a escrita, não vão desenvolver grandes construções e são o povo que dá origem aos espartanos. Os jônios vão dar origem aos atenienses, vão se fixar na região litorânea. Os eólios também vão se fixar na região litorânea, mas esses vão vir da região da Macedônia, que fica ao norte da Península Balcânica. As comunidades gentílicas, então, o que são? São a formação que esses grupos, esses povos indo-europeus, desenvolveram na região da península. Tá? A comunidade gentílica é o início da formação político-social da polis, ok? Então, a comunidade gentílica, ela tem esse nome porque ela vem da palavra geno, e geno é a formação social a partir da família. Eu coloquei aqui, ó, família grande. O que quer dizer essa família grande? Quer dizer que não é uma família nuclear, é uma família maior, uma família que compõe avós, tios, primos, né? E dentro dessa família, que a gente tem que lembrar que tem aí entre cada pessoa tem uns 10 filhos, né? Tu teres tios, primos dentro dessa família, a gente está falando de um número grande de pessoas, né? Então o geno, ele vai ter como líder o pater. E esse pater, então é uma sociedade patriarcal, tá? Ele é o líder da família e ele é responsável por todos, assim como ele tem função política, religiosa e de juiz. Tá? Quais são as principais características, então, da comunidade gentílica? Primeiramente, a propriedade comum da terra, ou seja,
a terra é do Geno, a terra é desta comunidade, desta família, tá? Então, quando a gente fala sobre propriedade comum da terra, a gente está dizendo que não existe um dono da terra específico. A terra é de todos. A produção é comunitária e autossuficiente. O que quer dizer isso? Eu trabalho na terra, né? E aí eu posso, dessa terra aí que eu estava trabalhando, eu posso comer a produção de qualquer parte. A gente tem terras mais férteis e terras menos férteis. Não importa onde eu trabalhe, tá? Onde eu tenha trabalhado ao longo da plantação e do cultivo, né? Importa que eu ajudei. Então, se eu ajudei, eu tenho a divisão da produção depois. Vai ser uma divisão igualitária da produção. A mão de obra é livre porque todo mundo da família trabalha. Então, tu não estás escravizando os teus parentes, ok? Aqui nós temos a transição da comunidade gentílica para a polis. Tá, professora, mas o que é a polis? A polis, gente, é um nome que se dá para a cidade-estado grega. Cidade-estado, vocês sabem que nós vimos cidade-estados nos sumérios, nos acádios, nos babilônicos. Cidade-estado quer dizer que é uma cidade que ela é independente das outras, ou seja, ela tem a sua própria forma de governo, a sua própria organização social, né, as suas regras, então ela é como se fosse um país, só que é uma cidade, ok? Daí cidade-estado. Então as polis são isso, são cidades-estados. Então, como é que a gente tem? A sociedade gentílica, então, ela vai aumentar a sua população. Esse aumento populacional vai gerar a ideia de que nem todos são teus parentes, né? A complexidade das relações sociais é porque tu vais diferenciar as pessoas conforme elas são mais próximas do líder, tá? Então, quanto mais próximo do líder, mais status a pessoa tem, mais vantagens a pessoa tem, ok? O líder vai ser aquele que controla as áreas férteis e isso vai gerar a diferenciação social. Também vai existir, nesse processo de transição da comunidade gentílica para a polis, a expansão territorial, ou seja, tu tens mais gente, tu precisa de mais comida, tu vais invadir outras terras. Na invasão de outras terras, tu vais ter outro tipo de diferenciação social. Vai diferenciar entre aqueles que são próximos do paterfamília, né? E aqueles que são estrangeiros, ou seja, nós temos já aí 3 grupos, né? Os próximos ao paterfamília, os estrangeiros que vão ser escravizados e aqueles que são do grupo originário do paterfamília, mas não são tão próximos a esse paterfamília, entendeu? Então a gente vai ter aí diferenciação social das pessoas, que vai fazer com que elas tenham acesso a determinadas coisas, ok? Aqui, ó, os aspectos que a gente vai ver que vão modificando ao longo do tempo, saindo da comunidade gentílica e gerando a polis, tá? Vocês vão ver aqui, ó, aqui nessa tabelinha, o período de transição ele mistura alguns aspectos, ó. Aqui no primeiro caso ele tem a propriedade privada que tem na polis, então ele mudou. Mas aqui, ó, na mão de obra, ele ainda é livre, e já na polis é a mão de obra escrava. Então, nós vamos ver, ó, quais são os aspectos: a propriedade da terra, a mão de obra, as relações sociais e a produção, ok? Na comunidade gentílica, a propriedade da terra, ela é comum. Lembra que eu expliquei? Então, todos são donos da terra, porque todos são parentes, porque todos produzem nessa terra, tá? No período de transição, tu não tens mais a propriedade da terra assim. As terras aumentam a população, tá? E as terras mais férteis vão ser cercadas por aqueles donos da terra. Ou seja, quem vai ser o dono da terra? O parente do líder. Então, o mais forte, aquele capaz de oprimir os outros, né, vai cercar a terra. E aí vai dizer, olha, se tu vai trabalhar nessa terra aqui, tu vais ter que me dá parte da produção, tá? Na polis também é assim, vai existir uma camada social que são os donos da terra, tá? E são a parte mais rica.
A mão de obra, então, a mão de obra na comunidade gentílica, como ela é feita por parentes, ela é uma mão de obra livre, né? No período de transição, tu continua com a mão de obra livre. O que vai acontecer? A pessoa que não tem mais acesso à terra, ela também não vai ter acesso à comida. Então, ela vai trocar a força de trabalho dela por mais comida. Então, eu tenho que trabalhar na área que é infértil. Então, eu não consigo comer aquilo, porque a área infértil, ela produz menos alimento. Então, o que vai acontecer? Se ela está produzindo menos alimento, eu vou começar, então, a passar fome. Então, eu vou até o pater família e digo, olha, eu posso trabalhar na tua terra, que aí tu não precisas trabalhar, já que a terra é privada, ó. Tu não precisas trabalhar, mas o que acontece? Tu me dá uma parte da produção, e aí isso vai acontecer. Então, eu sou livre, eu estou vendendo a minha força de trabalho, tá? Na polis, isso já não vai mais acontecer. Por quê? Porque na polis houve a expansão territorial, e a expansão territorial vai fazer com que quem tenha sido capturado nas guerras de expansão trabalhe nas terras e seja um escravo, ok? As relações sociais, então. As relações simples são aquelas que eu me preocupo com a pessoa porque ela é minha parente. Então, na comunidade gentílica, as relações são simples. Por quê? Porque eu me preocupo contigo porque tu é meu parente. Então, eu não vou te deixar passar fome porque tu é meu parente, ok? Na transição, não. Agora, tu tem mais gente. A transição é durante o aumento populacional. Com mais gente e com as terras cercadas, eu não me preocupo se tu estás passando fome, porque tu é parente do meu parente, tu é do mesmo grupo, da mesma etnia que eu, mas tu agora não és um igual a mim. Então, as relações sociais são complexas. Na polis também são relações sociais complexas. Elas têm diferenciação social, tá bem? A produção na comunidade gentílica é uma produção comunitária. Todos trabalham na terra, todos dividem a produção. Durante o aumento populacional, não. A produção vai ser, como eu falei para vocês aqui quando eu estava explicando da mão de obra, né? A produção agora vai ser por onde tu plantas. Se tu plantas na terra fértil, tu vai ter mais. Se tu plantas na terra infértil, tu vai ter menos. E aí o que acontece? Tu vais precisar te alimentar, então vai precisar vender a tua força de trabalho. Na polis, a produção também é privada. Então, as terras das pessoas, né, que produzem o alimento é daquela terra que produziu. Então, das pessoas donas daquela terra, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil essa parte de entender, eu fiz um desenho no Paint. Não sei como é que se fala, Paint, tá? Para que a gente possa entender. Vocês podem ver que eu sou uma artista, né? Desenho muito bem. Aqui, ó, como é que vai se dar aquela transição? A gente tem que entender que as terras férteis são sempre as terras mais próximas ao rio. Ó, tu tens água, as terras nas margens do rio são férteis. Isso a gente viu lá no Egito e na Mesopotâmia. Então, ó, as terras mais próximas ao rio são as terras mais férteis. Durante a comunidade gentílica, todas as terras são de todos. Então, ó, as terrinhas que estão em verde escuro, inclusive as terras férteis, são comunitárias, não é? Tudo é do geno. Então, tudo é daquela família e do pater família como líder daquela família, né? Daquela grande família. O que começa a acontecer? Tu tens um aumento populacional, ou seja, a comida, a fartura de comida vai gerar que se tenha mais crianças, tendo mais crianças, tu tem um aumento dessa família. Os grupos que são os familiares que são mais próximos do pater família vão começar a cercar a terra. Então, pensem nessa linha aqui, ó. Ai, passei o slide. Até bom que eu tenha passado. Vou fazer o seguinte, ó. Cadê aqui? Não, vou sair de novo aqui, ó. Pensem nessa linhazinha aqui, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui vai ser cercado. Ó,
Vou deixar ele ó, com uma espessura bem grande pra gente poder ver. Eu vou trocar a cor para preto. Ó, pensem que os mais próximos do paterfamília, eles fizeram isso, ó. Eles construíram uma cerca. Essas terras aqui eles pegaram para si. Tá, professora, mas como? Olha, eles são mais fortes, mais poderosos. Como assim mais poderosos se todo mundo tinha acesso à comida? Sim, só que politicamente eles são mais poderosos. Eles são filhos, netos do líder. Então, politicamente eles são mais poderosos. E aí eles vão cercar essas terras. O que sobra de terra? Sobra esse pedaço aqui de terra, ó, que é do resto do Geno. Esse resto do Geno aqui, nesse período de transição, ou seja, no período que tem o aumento populacional, essas pessoas aqui, elas vão começar a não conseguir o que elas plantam nessas terras, não é a mesma coisa que dá nestas terras aqui. Essas terras são mais férteis, então vão produzir mais. Então o que as pessoas livres e pertencentes ao Geno vão fazer? Elas vão dizer, olha, eu posso trabalhar nessa terra aqui, que aí tu me dá uma parte da produção. E aí os filhos e os netos do paterfamília, tá, do líder do Geno, vão começar a nem mais precisar trabalhar. Então eles são um grupo dentro do gênero que não trabalha, dentro do Geno, desculpa, tá? Que não trabalha, né? E são donos dessas terras. Os grupos livres aqui, a população livre vai trabalhar nas duas terras, vai poder ficar com a produção dessas terras aqui e vai ficar com parte da produção aqui, entregar a outra parte para os filhos do paterfamília, né? E quando esse grupo do Geno ficar tão grande a ponto dessas terras aqui já não darem conta da alimentação, eles vão expandir o território para essas terras aqui, ou seja, terras estrangeiras. Quem aqui se negar a entregar a sua terra, ou se esses estrangeiros lutarem contra os desse lado aqui e forem vencidos esses estrangeiros, os prisioneiros vão ser feitos de escravos. Os escravos vão produzir nessas terras e entregar a comida para o pessoal desse Geno aqui, entendeu? É isso que é uma polis, é uma complexidade maior, entenderam? Espero que tenham entendido, tá? Ó, tá aqui com bonitinho tracinho, ó, o pessoal estrangeiro aqui, né? E a polis vai ser tudo isso, então. Então, dentro da polis vão ter pessoas que não trabalham e são donas de terra, pessoas que trabalham e são livres, e pessoas que trabalham e não são livres, entenderam? A diferenciação social. Ok, gente? Era isso, então. Espero que tenham entendido. Beijão. Adiós.